aí. Todo e qualquer existir é um vórtice que se destaca. Ele não se destaca só no sentido de aparecer mais. Ele vai aparecer mais. Ele não só vai aparecer mais, como ele de fato se destaca do tecido. Ele se descola do tecido. Ele continua sendo o tecido. Só que o vórtice que ele se propõe naquele ponto é algo muito diferenciado do ritmo que está todo o resto em volta. Esse vórtice vai esticando o tecido e vai acumulando o tecido nesse lugar. E isso faz com que ele gire cada vez mais rápido. Ele adquire densidade e velocidade. Ele se destaca e se destaca para dentro. Sendo assim, esse vórtice ele vai promover dois paradentros simultâneos no tecido. Estamos acompanhados. Dois paradentros. Inicialmente, esse átomo de hidrogênio ele está dentro de uma bolha. E já vamos falar sobre esse sistema verso. Ele está dentro de um verso. O tecido dentro é todo homogêneo, diluído. Ele está boiando aqui. Tem um meio, que é mais ou menos no meu nariz aqui. Entre isso aqui e isso aqui, o meio está no meu nariz. Ele está saindo aqui de cima, perto da minha mão, dos dedos de cima, e está indo em direção ao meu nariz. Então ele está indo em direção ao centro desta bolha que ele está. Esse é um para dentro que ele está indo. E ele está indo para dentro de si. Você tem o sentido periferia-núcleo no macro ocorrendo na relação deste ponto com o macro. Você tem motos contínuas. E está caminhando da periferia para o núcleo, para dentro dele mesmo. Então são dois paradentros ocorrendo simultaneamente. E para que o existir possa existir, é necessário haver pressão. É necessário haver pressão. Então, naturalmente, todo existir é um sistema fechado. Não é hermeticamente fechado. Eu diria que a única condição hermeticamente fechada, hermeticamente entre aspas, mas que se isola do exterior, é a condição ovo. Todos os outros sistemas que existem, todo o resto da existência, se mantém através de um sistema semi-fechado. Porque sempre há troca entre os sistemas. Aquilo que mantém a pontualidade é a rotação. Aquilo que mantém o existir pontual é a rotação. Aquilo que promove é a pulsação. É a pulsação que integra e desintegra o tecido. É a pulsação. Integra e desintegra. A rotação também integra e desintegra. E a pulsação, ela consegue também manter um ritmo como o da rotação de manutenção do ponto. Nós somos o exemplo disso, da pulsação atuando num ritmo que mantém esse ponto aqui sendo isto que é. Isto que é. E esta casca, vamos dizer assim, esse invólucro que delimita essa pele, que nem no nosso caso, que delimita, que é o marco periférico do nosso ponto, que é a pele. Mas existem várias portas de entrada e saída que relacionam uma identidade pontual com o restante. Todo sistema, todo existir, possui isso, é assim. Possui essa delimitação. E isso é decorrente
do vórtice que esse ponto consegue manter durante o tempo que ele vai existindo. Quando ele não consegue mais manter esse ritmo, ele vai se desintegrar. E é interessante como é algo que nunca é a mesma coisa. É sempre uma impressão que se tem do que é aquilo. Porque ele nunca é a mesma coisa. Todo ponto, toda identidade, nunca é a mesma coisa. Por exemplo, a Terra nunca é a mesma coisa. O Sol nunca é a mesma coisa. Nada é nunca a mesma coisa. Sempre está mudando. Sempre muta. Sempre se transforma. Nada se perde, nada se ganha. Muito se perde, muito se ganha nesse processo, pontualmente falando, porque passa de ponto para ponto. Então, se saiu de um, ele perdeu, vai para o outro que ganhou e assim vai. Mas o fato é que, enquanto isso acontece, tudo continua sendo o mesmo tecido. Por isso, o nada se perde, o nada se ganha. E sim, tudo vai se transformando e vai sendo sempre uma coisa diferente. Nunca, nunca, em momento algum, é a mesma coisa. E nós estamos falando isso, sendo que a matéria-prima disso são coisas absolutamente iguais. Todo átomo de hidrogênio é idêntico ao outro átomo de hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio realmente é uma condição extremamente estabilizada do tecido. Me despeço desde já e desde sempre, agradecendo mais essa oportunidade de Casa Cortada.